tudo bem? Dando prosseguimento então ao adjetivo, vamos falar agora a respeito da flexão de grau do adjetivo. Quando se fala em flexão de grau do adjetivo, a gente trabalha normalmente com duas flexões, que é o comparativo e o superlativo. Adjetivo também varia em aumentativo e diminutivo, porém não se vê muito questionamentos a respeito de aumentativo e diminutivo de adjetivo em provas. Logo, o que me interessa é o seguinte, me interessa focar naquilo que cai em prova, que é o grau comparativo e o superlativo. Para agora vamos falar do comparativo. Vejam, o grau comparativo. Quais são as informações prestadas pelo grau comparativo? Comparam-se dois substantivos ou dois adjetivos. Comparam-se duas unidades ou duas características. Olha só o exemplo. Renata é mais organizada do que o professor. Em Renata é mais organizada do que o professor, eu estou comparando aqui o substantivo Renata com o substantivo professor. Então, a comparação aqui está sendo estabelecida entre dois substantivos. Na segunda, Renata é mais didática do que prolixa. Veja, didática é um adjetivo. Prolixa também é um adjetivo. Então, agora eu estou comparando duas características num mesmo ser, duas características no mesmo substantivo. Muito cuidado para isso, porque isso é muito comum. E a gente acaba ficando preso na comparação, como se comparar é sempre comparar dois substantivos, duas unidades. Não necessariamente, tá? Beleza, uma informação importantíssima. Em ambas as orações, o que eu fiz? Eu mantive o elemento do entre parênteses. Por qual motivo eu fiz isso? Eu fiz isso porque essa palavrinha do, ela é facultativa. Essa palavrinha do tem até um nome difícil, eu vou colocar no quadro para vocês, olha só. Esse do se chama partícula expletiva ou de realce. Partícula expletiva ou de realce. O que é uma partícula expletiva ou de realce? É um elemento que pode ser suprimido da estrutura sem acarretar erro gramatical ou alteração de sentido. Então, é, na verdade, um elemento que não serve para nada. Veja, Renata é mais organizada do que o professor. Vamos tirar o do. Renata é mais organizada que o professor. Renata é mais didática do que prolixa. Ou Renata é mais didática que prolixa. Então, muito cuidado, porque caso você veja isso em prova, uma estrutura que tem o do e na reescritura não tem o do, essa estrutura se mantém correta e com o mesmo sentido. Porque a partícula expletiva de realce é um elemento que pode ser suprimido sem acarretar erro ou alteração de sentido. Falando aqui do comparativo, são três possibilidades. Comparativo de superioridade, comparativo de igualdade ou comparativo de inferioridade. O carro é mais econômico do que a moto. Estou comparando o quê? Estou comparando dois substantivos, que é o substantivo carro e o substantivo moto. Isso nas três frases. Por qual motivo a gente fala que aqui nessa primeira frase nós temos o comparativo de superioridade? Por conta do advérbio que aparece. O carro é mais econômico. Na presença do advérbio mais, tem-se o comparativo de superioridade. Tome nota do que eu estou falando. Na presença do advérbio mais, tem-se o comparativo de superioridade, ok? Comparativo de igualdade. O carro é tão econômico quanto a moto. Estou comparando de novo carro e moto e na terceira frase também. Por qual motivo isso aqui é igualdade? Por conta do advérbio tão.
Veja que tão se refere ao adjetivo econômico. O tão nos dá essa ideia de igualdade. E, por fim, o comparativo de inferioridade. O carro é menos econômico do que o Gol. O advérbio menos está aqui, olha. Por conta da presença do advérbio menos, nós temos aqui o chamado comparativo de inferioridade. Então, definir se é superioridade, igualdade ou inferioridade, isso se faz por meio da análise de quê? Do advérbio. Tranquilo? Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Veja só uma situação muito comum em prova. A casa é mais grande do que arejada. A casa é mais grande do que arejada. Essa frase está certa ou errada? Cuidado, essa frase está absolutamente correta. Ela é uma frase correta. Vamos analisá-la pausadamente. A casa é mais grande do que arejada. Comparou-se aqui o adjetivo grande com o adjetivo arejada. Ok. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é a expressão mais grande. Desde criancinha, somos condicionados a achar que a expressão mais grande está incorreta. Muito cuidado. Na comparação entre dois adjetivos, emprega-se obrigatoriamente essa forma desdobrada mais grande, que nada mais é do que um advérbio modificando o adjetivo grande, tá? Quando é que há erro no emprego da forma desdobrada mais grande? A forma desdobrada nada mais é do que a forma analítica, né? Porque ela é desenvolvida, desdobrada. O contrário da analítica é a forma sintética. Veja, quando é que o uso da expressão mais grande está incorreto? Na comparação entre dois substantivos, que é o que eu trouxe aqui na segunda frase. A casa é mais grande do que o apartamento. Quando eu digo a casa é mais grande do que o apartamento, eu estou comparando aqui casa, substantivo, com apartamento, substantivo. Beleza, é diferente da primeira frase, em que eu comparei duas qualidades num único substantivo. Legal. Na comparação entre dois substantivos, emprega-se necessariamente a forma sintética. Mais grande, eu acabei de dizer, é a forma analítica, é a forma desdobrada. Qual é a forma sintética? Maior. Logo, na comparação entre dois substantivos, não se emprega mais grande, emprega-se aqui maior, tá? A casa é maior do que o apartamento. Aqui do lado, eu coloquei as formas sintéticas e as formas analíticas, que é o desdobramento das sintéticas. Então, olha só, maior significa mais grande, menor, mais pequeno, melhor, mais bom, pior, mais mal ou mais ruim. Quando é que se emprega as formas sintéticas, maior, menor, melhor e pior? Na comparação entre dois substantivos. Quando é que se emprega as formas analíticas, mais grande, mais pequeno, mais bom, mais mal ou mais ruim? Na comparação entre dois adjetivos, na comparação entre duas qualidades no mesmo ser, tá? Olha outra frase, anota aí. Walter é mais pequeno do que esperto. Walter é mais pequeno do que esperto. Certo ou errado? Certíssimo, porque agora eu estou comparando o quê? O adjetivo pequeno e o adjetivo esperto. Na comparação entre dois adjetivos, emprega-se obrigatoriamente as formas analíticas. Muito cuidado com isso, muita cautela, porque eu já vejo aquele condicionamento, aquele falso condicionamento, né? Se a assertiva apresenta mais grande, imediatamente você tende a achar que essa assertiva está errada. Cuidado. Percebendo a presença de mais grande, analise a frase. Se for a comparação entre dois adjetivos, ela está certa. Se for a comparação entre dois substantivos, ela está errada, devendo ser substituída pela forma sintética maior. Fechei? Muito cuidado com isso.
Rapidamente, eu quero falar aqui a respeito de quê? A respeito do superlativo. Eu não vejo muito superlativo em provas, tá? Contudo, eu quero trazê-lo aqui. Se o comparativo é a comparação, o superlativo é o quê? O superlativo é a qualidade intensificada. Vem comigo aqui, olha. Superlativo. O que é o superlativo? O superlativo é a qualidade, a característica, o adjetivo intensificada, tá? Então, é a qualidade intensificada. Beleza, essa é a diferença. Porque no comparativo, a gente tem sempre a comparação sendo estabelecida. Ou vai ser a comparação entre dois substantivos, ou vai ser a comparação entre dois adjetivos, conforme eu falei. Beleza. Pensando no superlativo, há duas possibilidades. O superlativo absoluto e o outro é o chamado superlativo relativo. Superlativo relativo. Então, olha só. No superlativo absoluto, a gente toma a característica levando em consideração um único ser. Então, por exemplo, isso vai ficar mais claro. Vou até fazer já uma divisão inicial aqui que aparece. Pegando a canetinha azul para escrever as frases. A atriz é muito bela. A atriz é muito bela. Perceba, a característica, o adjetivo aqui é bela. E bela está sendo aqui intensificado pelo advérbio. Então, toda vez que se intensifica o adjetivo, nós estamos no grau superlativo. Beleza. Como eu tomei isoladamente o adjetivo num único ser e intensifiquei esse adjetivo, ele é considerado o quê? Absoluto. Tranquilo. Vejam, qual é a forma sintética, qual é a redução de muito bela? Belíssima. Então, essa também é a forma absoluta. A atriz é belíssima. A atriz é belíssima. Belíssima também é superlativo, porque belíssima nada mais é que muito bela. O que me interessa é o seguinte, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho o grau superlativo absoluto, isso quer dizer que é a qualidade intensificada num único ser. Beleza, estou só repetindo. São duas possibilidades. Há o absoluto desenvolvido e há o absoluto reduzido. Então, eu digo o seguinte, superlativo absoluto analítico. Analítico, por quê? Porque a gente percebe a presença do advérbio e do adjetivo. E a outra possibilidade é a redução disso. Então, é o adjetivo no superlativo absoluto sintético, tá? Então, é muito comum a gente perceber o sintético com essa terminação íssimo ou íssima. Belíssimo, muito belo, raríssimo, muito raro, sapientíssimo, muito sábio, dulcíssimo, muito doce, friíssimo, muito frio, etc. Tá? Então, nós temos o absoluto desenvolvido, que é o analítico, em que a gente percebe a presença do advérbio intensificando o adjetivo, e o sintético, que nada mais é do que a redução entre os dois. Beleza? Quando a gente fala do relativo, superlativo, relativo, a gente percebe que o ser, ele está sendo relacionado com o grupo do qual ele faz parte. Por exemplo, olha só.
A Terra é o mais azul dos planetas. Olha como que eu relacionei. A Terra é o mais azul dos planetas. Número 1, por qual motivo a gente está no superlativo? Porque ocorre a presença de um advérbio intensificando o adjetivo. Aqui a palavra azul é um adjetivo e o advérbio aqui apareceu intensificando. Beleza. Por qual motivo trata-se de superlativo relativo e não de superlativo absoluto? Pelo seguinte, porque eu estou relacionando o substantivo com o grupo do qual ele faz parte, tá? Então aqui eu estou aqui relacionando a Terra com os demais planetas aqui existentes. A Terra é o mais azul dos planetas. Um outro exemplo. Gisele, estou falando da Gisele Bündchen, só para você conseguir ter uma referência. É a mais bonita das modelos brasileiras, né? Gisele é a mais bonita das modelos. Beleza. Por que é superlativo? Porque há um advérbio modificando, intensificando o adjetivo bonita. Por qual motivo trata-se de um superlativo relativo? Porque eu estou relacionando Gisele com o grupo do qual ela faz parte, que é o grupo de modelos brasileiras. Então, Gisele é a mais bonita das modelos. Confesso que é muito comum em estruturas com o superlativo relativo a presença desse artigo aqui antes do verbo, percebe? Então, o mais azul, isso aqui é um artigo. A mais bonita é um artigo. É uma estrutura que sempre apresenta esse artigo, tá? Antes do advérbio que intensifica o adjetivo. E isso a gente não vê na situação de superlativo absoluto, né? Porque no superlativo absoluto você tem o ser e a qualidade sendo intensificada nesse ser. Ok? Eu não vejo tanto superlativo em prova, tá? E a questão mais recente que me vem à mente foi uma questão que só falou o seguinte: marque assertiva que contenha superlativo. O que o candidato tinha que perceber? A assertiva que continha a qualidade intensificada. Qual é o elemento que intensifica a qualidade? É o advérbio, que é a matéria da próxima aula. Até lá, um beijo.